Olá a todos, vamos fazer o Economia em Ação dessa quarta-feira e não vai ser em cima do comentário diário. Eu resolvi trazer um outro assunto aqui para a gente determinar, começar a pensar com um pouco mais de cuidado. Eu vou contar uma história antes, na verdade. Né? Na sexta-feira passada, eu fui convidado pelo Brasil Econômico, né, o jornal, para participar de um debate, né, sobre a taxa de juros no Brasil. E tinha lá representantes da FIP, representantes da Fiesp, representantes da FEComércio, um representante da FEBRABAN, um representante de uma agência de classificação de risco e eu, como economista do mercado financeiro. Não preciso nem dizer que o economista da Fiesp, da FEComércio e da FIP, né, eles adotaram um tom que é muito em cima da queda da taxa de juros por conta de um processo entendido como de desindustrialização. Bem, eu, né, na hora lá eu vesti a máscara, coloquei as garras assim, do mercado financeiro e quis fazer o contraditório, mas muito que eu falei lá, na verdade não é nem que eu não concorde, né, mas eu acho que eu carreguei na tinta justamente para gerar um debate de repente mais acalorado, mas eu queria só trazer alguns elementos aqui para a gente pensar esse processo. Né, primeiro verificar o processo que está acontecendo. 2, tentar entender um pouco as motivações, as razões desse processo de desindustrialização. E 3, imaginar como pode ser resolvido isso. Né? Então, primeira coisa que eu vou trazer, esse comentário de hoje, só para falar isso, Economia em Ação, é bem solto, né? Não vai ser, não vou concluir ele, né? Vou deixar para colocar várias outras coisas ao longo das próximas semanas, porque esse tema está incomodando demais já, e eu estou particularmente, eu agora estou ficando realmente incomodado com esse assunto, incomodado no sentido que eu acho que tem que fazer alguma coisa mesmo, né? Então, primeira coisa, esse gráfico aqui eu já mostrei um monte de vezes, vou insistir nesse gráfico sempre. É o gráfico do balança comercial, né, o saldo entre, né, o crescimento das exportações e importações, em número índice sazonalizado na conta trimestral, que é a conta do PIB. Eu não peguei isso daqui no Ministério da Indústria e Comércio, peguei isso daqui diretamente do IBGE. Repare, né, que se você pega aqui de 99 até 2009, né, 99 até 2009, essa diferença aqui que está chureada, essa área com linha, é o nosso saldo comercial. Então repare que durante uma década, pelo menos, a gente teve um impulso muito forte, né, para a atividade brasileira crescer. Né? O mundo demandava liquidamente serviços e bens nossos. Né? E aqui meio de tudo. Né? Você tem a participação aí de indústria de transformação, indústria de extração. Então, esse período aqui foi um período muito excepcional, onde o Brasil teve uma injeção de ânimo, por assim dizer, do setor externo. No entanto, repara ali na ponta, já inverteu. Por mais que os resultados de balanço comercial estão vindo bons agora, por mais que melhore um pouco, não vai chegar num patamar que nem estava aqui. Esquece. Isso não vai acontecer mais. Né? A demanda, a atividade econômica do mundo não comporta mais esse vigor vindo do setor externo. E aí bate na questão do câmbio também, a gente vai ter que discutir depois. Mas isso daí quer dizer o seguinte, por que eu estou trazendo esse gráfico de novo? O Brasil vai ter que andar com as próprias pernas. Não vai ter mais uma ajuda, por assim dizer, do setor externo puxando a gente. A gente vai ter que resolver algumas questões internamente que são bastante importantes para a gente seguir. Bate em taxa de juros, bate em tributação, coisa que eu odeio falar isso. E já te explico, vou explicar, porque eu não gosto de falar que o problema do Brasil é tributação, por uma série de razões, mas vai bater em tributação sim também. Taxa de juros e por outros fatores também. Bem, eu vou, nesse comentário hoje, eu vou só apontar algumas coisas que evidenciam esse processo de desindustrialização no Brasil. Bem, isso daqui é o PIB de 2011, o que eu peguei, né? Eu peguei o valor adicionado ao PIB, porque você tem duas formas de ver, você tem algumas maneiras de olhar as contas nacionais. Uma é a variação percentual que a gente sempre olha, né? Eles transformam em número índice, pegam esse número índice, sazonalizam, né? E a gente consegue ver, né, a velocidade de crescimento trimestre contra trimestre. Só que o IBGE também calcula a participação do valor adicionado no PIB, né, por cada um dos setores. Aqui eu peguei a ótica da oferta. Indústria, serviços e agricultura. Repare o seguinte, né, os serviços responderam por 66,81% do valor adicionado ao PIB brasileiro. Desculpa, os serviços, isso aqui é serviços, indústria
e agricultura. Os serviços são 66,81%. Então é uma economia brasileira, uma economia que é de serviços agora. Realmente tem esse patamar bastante elevado. A indústria com quase 30%, 27,78%, e a agricultura só com 5,40%. Isso daí quer dizer o seguinte. Primeira coisa, quem fica advogando teses do tipo, não, o Brasil tem que ser o celeiro do mundo, tudo bem, pode ser o celeiro do mundo, mas sabendo que isso aí contribui muito pouco para a formação de valor adicionado aqui no Brasil. Tem uma vocação industrial, ninguém está falando que não tem. Só que essas teses, não, a indústria pode largar aqui, não tem problema. Não. Temos que, na verdade, tem uma parcela importante aí da agricultura que não dá conta de fazer o PIB crescer, como teria que crescer, ou como seria desejado. Bem, serviços aqui eu coloquei porque se o governo mantém medidas que deixam os serviços num patamar elevado, isso daí ajuda e bastante no crescimento do PIB. E temos aqui a indústria, 27,78% do valor adicionado em 2011 foi por conta da indústria. Aí agora começa a complicar um pouco mais. Se você pegar como participação do PIB, da indústria no PIB, ficou mais ou menos estável nos últimos anos. Está lá em 27, 28, 30, 25, está mais ou menos ali. O que a gente está observando agora, na verdade, é uma mudança na composição do que é a indústria como um todo. Então, eu peguei aqui, são basicamente 4 grandes setores que têm dividido a indústria nas contas nacionais do IBGE. Você tem a indústria extrativa, a indústria de transformação, a construção civil e a energia e saneamento. O que aconteceu, esse gráfico veio de 95 até 2011. O que aconteceu, a linha vermelha, isso daqui é a participação em relação ao total do valor agregado da indústria no PIB. Você tinha em 1995, a indústria de transformação representava 67% do total do valor adicionado ao PIB pela indústria. Hoje está em 53,8%. Caiu fortemente. Essa linha vermelha aqui da ponta que afundou. Por outro lado, a indústria de extrativa, que é essa linha azul aqui, ela começou em 1995 sendo menos que 3%, 2,98%, vai 3%. Está em 14,76%. Então o que a gente está vendo nitidamente é um processo de indústria de transformação caindo e a extrativista subindo. Isso não é bom. Nitidamente, a gente não quer uma sociedade que vai voltar a esse tipo de situação. Mas aí que está. Para essa indústria de transformação continuar em uma taxa vigorosa, eu vejo alguns problemas. E agora, bem, o comentário, a Economia em Ação de hoje acabou. Era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar, olha, tem um processo sim, de industrialização, não de industrialização em curso no sentido da indústria de transformação, o nosso mix da indústria está mudando. O que eu não acho favorável, não acho interessante isso de forma alguma. Mas esse processo, agora isso daí eu estou pensando alto para a gente começar a trabalhar isso, eu vou trabalhar um paper sobre isso para pensar isso mais alto. O que acontece é o seguinte, a taxa de rentabilidade para o industrial brasileiro está sendo comprimida, tal qual está sendo comprimida a taxa de rentabilidade do mercado financeiro também. Quando você está baixando a taxa de juros, a taxa de juros não é simplesmente um número, não é simplesmente a remuneração do Estado. Essa relação com o Estado que está mudando o nível, tem que se alterar outras variáveis para isso daí descer também. Entre elas, talvez, a carga tributária. Isso que eu estou imaginando como o Brasil, nesse debate que eu fui no Brasil Econômico, ficou um dos participantes disso, e é muito verdade. O que acontece é o seguinte, o Brasil sempre teve uma taxa de juros elevada, a taxa de juros livre de risco. Mas isso quer dizer que todas as outras atividades teve uma taxa de retorno sempre muito grande também. O que está acontecendo é que está caindo as taxas de retorno, e aí o que começa a acontecer é aparecer os problemas do Brasil. Antes estava tudo oculto embaixo da gordura que o Estado dava em taxa de juro. Quando a maré começou a baixar, os pedregulhos, o fundo do mar começou a aparecer. Tem muita coisa para resolver. Esse é o momento que a gente está. O câmbio é uma questão só, não é a questão principal, na minha opinião. Por isso que eu fico meio invocado com essa história do câmbio. É uma das questões. O que é principal é pensar produtividade e custo. Realmente a gente tem que enfrentar essas questões. Eu espero que o governo, que nem os americanos falam, address, que enfrentem essa questão de frente. E isso daí vai ter que ser pensado muito bem. Infelizmente, o nosso Congresso está em processo de rebelião contra o Palácio do Planalto.
Não vou entrar em considerações maiores sobre isso, só acho um absurdo do jeito que é feito, né? Alguns líderes de partido perderam completamente a compostura na frente das câmeras, né? Mas esse processo vai ter que ser feito ao longo de 2012, 2013, e esse que é o problema. Baixar a taxa de juros está expondo as feridas do Brasil, os problemas, e isso daí tem que ser administrado de forma correta, senão a gente não vai conseguir nem baixar tanto a taxa de juros e a gente vai continuar vendo, sim, a diminuição da indústria de transformação com uma contrapartida da extrativista, mesmo porque os serviços que estão mandando muito. A gente vai ficar um PIB cada vez mais dependente de serviços e, como a gente vê aqui, a agricultura não favorece tanto. Então, a gente não pode perder esse meio de campo que é a indústria. Isso daí é fundamental para a gente querer construir o país que eu imagino, eu acredito que é o melhor para todos nós. Bem, essas são as principais notícias econômicas. Não, que principais notícias econômicas? Esse foi a Economia em Ação de hoje. Um tema bastante complicado que eu vou desdobrar em várias etapas esse problema. Eu estou ainda pensando bastante sobre quais são os desdobramentos melhores, quais são as formas de fazer isso melhor, e a gente vai se falando. Bem, esse foi a Economia em Ação de hoje. Se tiver dúvida ou quiser o gráfico, só entrar em contato comigo. Bem, é isso. Um bom dia e ótimos negócios a todos. Até.